telômeros, sistema nervoso autonômico e ponto E36 da acupuntura. O que essas três coisas têm em comum? A longevidade. Eu me chamo Ana Bittencourt, sou médica acupunturista e esse vídeo é sobre isso, sobre longevidade e acupuntura. Telômero, como o nome em grego fala, significa porção final. Porção final do que, Ana? Do cromossomo. Então lembrem aquele novelado de DNA que se reúne formando aquele X que a gente viu lá nas aulas de biologia. No final desse X a gente tem uma pontinha. Essa pontinha é o telômero. Imagina como um cadarço, em que o cadarço é essa fita de DNA do cromossomo e aquela pontinha, lembra aquela pontinha mais durinha que prende o cadarço? É como se fosse o telômero. E por que ele é tão importante? Se viu que o telômero tem alta relação com a longevidade e se ele vai encurtando precocemente, a gente tem um encurtamento da nossa longevidade. É óbvio que ele vai encurtar com a nossa idade, mas ele deve ter uma proporção de encurtamento natural para a idade, não encurtar antes do tempo. E a grande descoberta, que ganhou o prêmio Nobel, inclusive de Ciência e de Medicina em 2009, da Elizabeth Blackburn, uma grande cientista, e outros dois cientistas ganharam, foi a descoberta da telomerase, que é uma enzima que evita o encurtamento do telômero. Então ela vai lá e evita que ele seja encurtado. E como é que a gente faz então, Ana, para que essa enzima esteja ativa no nosso corpo e alongue os nossos telômeros? E nós temos um livro muito interessante chamado O Segredo dos Telômeros, dessa autora, da Elizabeth Blackburn, junto com a Elissa Epel, que escreveram. E elas fizeram uma série de pesquisas e uma pesquisa em específico me chamou a atenção, que foi a pesquisa com mães que levavam crianças para o hospital, crianças muito doentes, crianças graves, que tinham problemas crônicos, e essas mães então viviam um estresse, crônico ali com o tempo. Então o que aconteceu? Que eles viram que comparado com outras mães que não tinham crianças doentes, essas mães tinham telômero encurtado. Então nessa pesquisa mostra o quê? Que o estresse crônico, especialmente um estresse mental e também de fadiga física, acabava levando a um encurtamento maior de telômero e uma redução dessa enzima chamada telomerase. O mais interessante é que elas observaram que nesse grupo de mães com crianças doentes existia uma diferença. E algumas tinham telômero mais comprido, tinham telomerase maior e outras menor. O que acontecia? E elas foram entrevistar essas mães e viram que mães que mesmo com toda aquela situação difícil, apesar da questão socioeconômica, que não tinha diferença nesses grupos, que tinham um otimismo, uma resiliência, um direcionamento mental de maior positividade com relação àquela situação que elas estavam vivendo, tinham maior telomerase. E aí a gente já fala um pouquinho da conexão da mente com a longevidade. Bom, Ana, e o resto que eu ia falar, da acupuntura? Então, como que a acupuntura vê a longevidade? E será que tem um ponto específico que traz mais longevidade para o corpo? Tem. Esse ponto é o E36, ou chamado Zhu San Li. Então, há 3 medidas do pé. Zhu é pé, ou membro inferior. Ela fica a 3 medidas, que a gente chama que é Tsum, do joelho, da face lateral do joelho. Mas essas medidas, nós não temos aqui no ocidente os tsuns, então a gente, correspondente a isso, são 4 dedos. Então você imagina a sua patela e na parte mais externa da patela do joelho, você coloca 4 dedos abaixo. Nesse local, como mostra a ilustração, está o ponto E36. Outra medida que a gente pode usar é o nosso polegar, e aí você pegar a tíbia, que é um ossinho que fica mais na lateral também ali do joelho, ver o final dela lateralmente, colocar um dedo, um polegar, e ali você encontra também esse ponto E36. E antigamente, então, era usado a massagem ou o aquecimento desse ponto para melhorar a longevidade, inclusive nos exércitos. Se o exército estava muito cansado com os deslocamentos das tropas de um local para outro, o pessoal os utilizava muito, falando, massageiem o ponto E36 para dar mais gás, para dar mais energia para vocês continuarem. Então, uma recomendação que eu tenho para vocês dentro da acupuntura, se vocês quiserem maior longevidade, estimulem esse ponto. Bom, Ana, eu sempre falo de ciência, Então, o que eu tenho de ciência por trás desse ponto? Muita coisa, pessoal. Então, hoje o que a ciência nos traz, como esse artigo científico que eu trago aqui, é que a estimulação com acupuntura e eletroacupuntura desse ponto, isolado ou conjuntamente com IG4 aqui na mão, que é um ponto que a gente fala que une alto e baixo, então aqui é o meridiano de IG, intestino grosso, e o estômago 36 faz parte do meridiano de estômago. E são meridianos acoplados. A gente tem na acupuntura
meridianos do alto e do baixo. E cada um deles faz uma duplinha. Então essa é a dupla, unitário, alto e baixo, intestino e estômago. Então, se eu coloco esses dois pontos e estimulo eles, o que mostrou os artigos científicos? Que eu tenho uma alta taxa de ação anti-inflamatória da acupuntura. E essa ação anti-inflamatória, como eu já falei no outro vídeo aqui sobre menopausa, é muito importante também para a longevidade, porque o que traz envelhecimento celular é a inflamação celular crônica. Então, a gente já tem outro motivo pelo qual esse ponto vai nos ajudar na longevidade. Só que, além disso, o que se viu? Que estimula, modula o nosso sistema nervoso autonômico. Então, estimular esse ponto também vai ajudar nesse sentido. O que é isso nesse sistema? É um sistema que nós temos poucos mecanismos de ação conscientes sobre ele, mas eu vou explicar como que a gente pode agir aqui sobre ele de algumas maneiras, mas que ele regula todos os órgãos do nosso corpo. Então, regula os batimentos cardíacos, regula então a frequência do coração, a frequência respiratória, e ele é muito importante para o pool, tanto o pool que precisa receber de sangue, de nutrientes, cada órgão, e tanto para fazer com que aquele órgão funcione, então a hora do órgão funcionar, não, o músculo enche de sangue e vamos funcionar, ou a hora dele reparar, o momento de reparação tecidual. E o que faz esse músculo, por exemplo, está na hora dele ser usado? O sistema autonômico simpático, que é o sistema de luta e fuga. E outro sistema de reparação é o parasimpático, então que vai restabelecer, nutrir os tecidos e restaurar os tecidos. E a acupuntura, de uma maneira geral, e especialmente esses dois pontos, vai ativar mais o sistema parasimpático, de restauração tecidual do corpo. E se eu restauro o meu corpo, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a minha longevidade. Assim como você sabe hoje, com o marcador biológico também de longevidade, é a rigidez ou elasticidade arterial. E eu sei que se eu ativo mais o parasimpático, eu vou ter menos rigidez arterial, mais elasticidade arterial e vou baixar minha frequência cardíaca, que também é outro marcador de longevidade. Então, dessa maneira, pessoal, eu já explico cientificamente a ação desse ponto. Além de massagear esse ponto E36 e colocar calor nele, e é claro, inserir a acupuntura na sua rotina para desinflamar o seu corpo e modular o seu sistema parasimpático, eu recomendo algumas outras posturas de vida. Uma delas é fazer respiração abdominal com frequência e exercícios de atenção plena. Isso vai modular também o seu sistema parasimpático, assim como a acupuntura, e acrescentar nesse sentido. Além disso, a atividade física é essencial e uma boa alimentação. E para essa construção de novos hábitos, a recomendação não só minha, mas dessas autoras desse livro muito interessante sobre os telômeros, é que você comece aos poucos. As grandes mudanças começam por pequenas mudanças na rotina e que sejam, de certa maneira, confortáveis. Eu sei que a gente tem que sair do comodismo, do nosso platô de conforto, mas não pode ser muito exagerado esse desafio, porque senão você vai estar desafiando muito o corpo de uma maneira, de uma hora para outra, e isso também gera um estresse mental e emocional. Então, segundo elas, a melhor estratégia é você inserir pequenas missões, vamos dizer assim. Então, começando por uma atividade física 2 vezes por semana, num momento e um tipo de atividade física que você goste mais, no momento que você está com mais vontade, mais disposto para essa atividade física. E você vai inserindo dessa maneira, não comece comendo só planta no seu dia a dia, vire vegetariana da noite para o dia. Então diminua o consumo de carne, que é a tendência hoje para uma alimentação mais saudável e também uma correspondência no corpo e mais longevidade é a dieta baseada em planta, por exemplo. Então tente inserir mais plantas na sua rotina, mais vegetais na sua rotina de alimentação, mas comece aos poucos, não como nada, então vou escolher um vegetal, vou inserir um pouco mais, vou comer os vegetais antes da comida, vou reduzir meu consumo aos poucos de carne. Então você vai indo passo a passo e isso já ajuda muito nessa meta, essa é uma dica que elas dão importante. E vou falar mais uma vez do mental, porque como elas concluíram no estudo delas, elas falam que os nossos genes estão ouvindo nossos pensamentos. Então, por isso que eu defendo muito aqui na minha visão de acupuntura, no meu trabalho, que as mudanças são importantes, são essenciais para a vida, mas tudo tem que ser feito com essa busca do sentido da vida, do tal, e com certa tranquilidade. Então, se eu vou com muita sede ao pote e quero coisas milagrosas, geralmente eu não vou conseguir chegar lá, ou vou conseguir, só que a duras penas. E a duras penas de um estresse interior e de conflitos interiores que não valem a pena e que vão ativar ali uma série de genes que não vão ser bons também
para a minha saúde. Então, o ideal é que essa construção, que a gente passe a gostar do que a gente está fazendo. E o que elas falam nesse livro também, passe a gostar da sua nova rotina. Então, você encare que você precisa mudar, mas crie um vínculo de afeto com tudo que você está fazendo de novo. A meu ver, Ana, esse é o principal motor, a maneira mais importante, mais certeira da gente transformar a nossa vida. Porque outras medidas, às vezes em um ano, como alguns estudos mostram, a gente volta ao que estava antes e com um grande grau de frustração emocional. E o que nos custa essa frustração emocional? Não só para nossas emoções, mas para os nossos genes. Afinal, eles estão lendo nossos pensamentos, segundo Elizabeth Blackburn. Sou Ana Bittencourt, médica acupunturista. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e não deixe de se inscrever no canal.